Esse vídeo é uma continuação de outro vídeo que eu fiz criticando o anarcocapitalismo. Naquele outro vídeo eu foquei mais em expor os defeitos dessa ideologia do ponto de vista teórico. Eu criticava do ponto de vista filosófico dessa teoria. E nesse vídeo eu criticarei o anarcocapitalismo de um ponto de vista prático, caso ele fosse instalado na sociedade atual. Antes de eu começar a minha crítica, preciso explicar para vocês o que é o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma filosofia política que defende o direito da soberania do indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado, e é contrário a qualquer tipo de violação dessa propriedade privada e da liberdade dos indivíduos. E nesse sentido, eles são contra o Estado, já que o Estado desrespeita a liberdade e a propriedade dos indivíduos, como por exemplo o imposto, que segundo eles se trata de um roubo, visto que não há consentimento ao pagar imposto ao Estado, e portanto o Estado é antiético e deve ser destruído. Problema número 1. Não considera que as grandes propriedades privadas, como por exemplo as terras, não foram adquiridas pelo livre mercado e trocas livres. Existiu no Brasil séculos de escravidão, e os atuais grandes proprietários de terras e indústrias herdaram de seus antepassados essas propriedades injustas. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 50% dos bilionários do Brasil conseguiram suas riquezas através da herança. Vou deixar aqui a fonte na descrição, de onde eu peguei isso. E qual é o problema? Nenhum libertário fala disso. Se o anarcocapitalismo fosse implantado hoje, eles não fariam uma revisão se essas propriedades foram adquiridas de forma correta, através do livre mercado e trocas livres. Ou, pelo menos, eu não vi nenhum deles falando a respeito disso. Um bom exemplo disso é o bilionário Elon Musk, que herdou uma fortuna milionária de uma mina de esmeraldas, que utilizava de trabalho escravo na África do Sul, em pleno apartheid. Então, o que os libertários farão a respeito? Pelo que eu vi, nada. Problema número 2. Desastres ambientais. No anarcocapitalismo, seria muito mais fácil desmatar, poluir rios e emitir CO2 para a atmosfera. Como não haveria nenhuma regulação sobre desmatamento, os agropecuaristas não precisariam se importar se estão desmatando de uma forma adequada. Afinal, se eles comprarem aquela terra, a terra seria propriedade privada deles e eles poderiam fazer o que quiserem. E como a maioria deles não se importa com questões ambientais, e sim com o lucro de curto prazo, eles não hesitariam em desmatar para criar gado. E grandes indústrias não precisariam se importar com a emissão de CO2 e a poluição, e por consequência disso, haveria desastres naturais, e colocaria a humanidade em risco de extinção. Problema número 3. Injustiça. Já que não haverá Estado e, portanto, não haverá um sistema judiciário centralizado, a solução que eles propõem é criar tribunais privados, que seguem a ética libertária. Só que essa proposta é muito ruim para solucionar os crimes, pois aqueles que têm mais dinheiro poderiam facilmente subornar os juízes do tribunal privado. Aí o anarcocapitalista pode chegar e falar o seguinte: ah, mas isso já acontece com o Estado. O Estado também faz isso. Sim, porém, com certeza é muito mais difícil subornar um juiz estatal do que um juiz particular. Por quê? Porque o próprio Estado já tem seus mecanismos de defesa para esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu sou um empresário rico e cometi um crime e estou quase sendo pego, então eu vou subornar o juiz e dou a ele 2 milhões de reais. Aí o juiz aceita e ficamos felizes assim. Aí o juiz vai lá, compra uma Porsche ou um Jaguar, compra uma mansão, enfim, vai curtir a grana que eu dei para ele. Só que aqui ele já foi pego, porque existe um negócio chamado COAF,
que esse negócio fiscaliza e identifica atividades monetárias ilícitas relacionadas ali à lavagem de dinheiro. E também existe outro negócio chamado Ministério Público, que pune esse tipo de conduta, podendo fazer o juiz perder o cargo. Se vocês forem pesquisar no Google, verá uma porrada de juízes que venderam sentença e foram pegos. Mas agora no anarcocapitalismo, não tem esse tipo de mecanismo para saber se o juiz está sendo corrupto. No anarcocapitalismo, ia ser muito mais fácil para o juiz estar sendo corrupto. Seria muito mais fácil para o juiz vender a sua sentença. E assim vai acabar gerando muito mais injustiça e vai ser muito mais fácil do que no Estado, né? E por consequência vai acabar gerando muita desigualdade social. Bom, esses foram os 3 problemas, né, que eu apontei que na minha opinião são os principais. Tem mais problemas no anarcocapitalismo, mas o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima oportunidade e se gostaram deixe o like no vídeo e tchau, até mais.